dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo neste domingo, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, celebrando a sua ressurreição e também a congregação das famílias cristãs. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, onde nós vemos a origem. Gênesis significa a origem da criação, a origem da formação, da criação da fauna, da flora. Nós vemos a origem também do pecado, a introdução do pecado sobre a terra. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Vamos ver alguns versículos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher: a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele, nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu dele ao seu marido e também comeu. Vejamos agora aqui neste verso, do verso 20 em diante, 3:20. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi mãe de todo, ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos, Senhor Jesus Cristo, por teu infinito amor, porque o Senhor desceu do céu, ó Deus Altíssimo, na pessoa do Filho e veio nos resgatar. Do céu o Senhor veio nos buscar. Nós te glorificamos porque o Senhor se importou conosco. O Senhor se importou, Pai Santo, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades. O Senhor se importa conosco. Por isso que nos concede o Espírito Santo, para fazer a tua obra, para vivermos vida de testemunho, para vivermos vida diante de ti. Te clamamos nessa manhã, Senhor Jesus, manifesta-te por meio do poder dessa palavra e nos resgata de todo o engano da serpente, de toda a sedução do mal. Nos dá força e poder para resistirmos, Pai Santo, às tentações que estão adiante de nós. Ajuda-nos, Pai Santo, a fugir de toda a aparência do mal. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver vida que te agrada e que te exalta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Ilumina com a verdade do teu Evangelho. Ilumina, Pai Santo, com a verdade da salvação que só existe em Jesus Cristo, o Senhor. E assim, nessa manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Como eu disse, o livro de Gênesis é o livro das origens, pois vemos um Deus eterno, todo-poderoso, que não tem princípio de dias e nem fim de dias, como nós temos aqui na terra, o nosso corpo
corruptível, está fadado a se envelhecer e morrer e desfalecer, nós vemos as origens, um Deus eterno criando todas as coisas, a fauna, a flora, toda a infraestrutura que nós, seres humanos, precisamos, o nosso Deus assim criou. Nós vemos uma mente inteligente que transcende as inteligências do maior superdotado dessa terra. É a inteligência do nosso Deus, não pode ser mensurada, não pode ser calculada, não existe cálculo de coeficiente de inteligência do nosso Deus. Pois quando olhamos a criação, toda a infraestrutura que assim existe, nós vemos que os cientistas não podem criar. Nem o maior engenheiro genético que assim tente pela clonagem fazer as coisas que Deus fez, não conseguirá. Somente Deus pode criar o homem e colocar nele um espírito para ter comunhão com ele. Nós temos este privilégio de sermos a coroa da criação de Deus. Temos o Espírito de Deus atuando no nosso espírito. Temos a vida e temos a vida eterna pela presença do Espírito dele sobre as nossas vidas. Louvado seja! Nesse texto nós encontramos a origem do pecado. Deus criou as coisas perfeitamente boas, certas, com um propósito, com uma finalidade. As leis naturais, de certa forma, sofrem a influência da ordenança do Senhor Supremo. E vemos que o diabo, uma das criaturas de Deus, que foi o que originou o mal no universo, ele, de certa forma, ele tentou lá atrás, conseguiu, e de certa forma, ao longo de todo o processo da história da humanidade, ele vem interferindo, se infiltrando, infectando com a maldade, com a vaidade, com os orgulhos e com a corrupção, com a degradação, com o intuito de degenerar, degradar aquilo que Deus fez, que, como eu disse, é algo bom, perfeito. Então Deus não criou as coisas com defeito. Os defeitos foram implicações e consequências do livre-arbítrio e das escolhas das criaturas. Satanás estava um dia no céu, era um maestro da sinfonia celestial, o mais belo dentre as ordens dos querubins, mas corrompeu-se por encher-se de orgulho. Ele optou em promover uma revolução, ele optou em rebelar-se, ele optou em inflamar rebelião entre as hierarquias angelicais, e do céu ele foi banido. Grande parte dos que se rebelaram juntamente com Lúcifer foram colocados nas cadeias da escuridão. Assim nos diz o apóstolo Pedro na segunda epístola, capítulo 2, verso 4. Lá em Marcos, capítulo 9, o Filho do Deus Altíssimo assim declarou que o inferno foi criado para Satanás e os seus seguidores. Então entendemos que quem originou o mal no universo foi Satanás, por sua livre escolha, por sua vaidade, encheu-se de orgulho. E vemos que o homem, que é a coroa da criação de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como o Pai é um ser tricotômico, criou uma criatura tricotômica de corpo, alma e espírito, e o nosso Deus é dominador sobre o universo. Nós vemos que o homem foi criado para dominar sobre a terra, sobre a fauna e a flora, para conquistar e dominar. O diabo, na sua inveja, vendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus como dominador, ele tentou corromper. Como eu disse, Satanás, ao longo da história, ele vai se infiltrar naquilo que Deus criou como algo bom e vai corromper. Cabe a cada um de nós buscarmos o poder do Espírito Santo para resistirmos às tentações, resistirmos, fugirmos da aparência do mal, fugirmos das tentações e resistirmos no poder de Deus, nos abstendo de praticar o que é errado, para não trazermos para a nossa vida as implicações. Fiz questão de, na leitura do texto, deixar a parte final, de enfatizar a parte final deste texto, porque vemos que a mulher, ela trouxe implicações para a sua vida por decorrência de ter comido aquele fruto. As dores de parto, as dores do ciclo menstrual, ser dominada por ser frágil,
sofrer. Nós vemos o processo de algumas mulheres que sofreram muito por conta da sua condição biológica natural, como disse o apóstolo Paulo, por ser do sexo frágil. Nós vemos as consequências terríveis também do homem que veio do pó da terra, foi formado do pó da terra, adquirir certa idade, adquirir enfermidades, o envelhecimento e também as enfermidades, e por decorrência a morte, o desfalecimento, e o homem retornar para o pó de onde veio. Vemos que a luta do homem de cuidar da terra, tratar a terra, lançar semente, esperar a colheita para colher aquilo que plantou, como uma forma de sobrevivência, subsistência aí que envolve o suor, cansaço, fadiga, e que implica também na sua morte, né? Não é à toa que a Bíblia descreve a morte como um descanso do corpo, porque o homem se cansa, se fadiga para conquistar, para adquirir a sua forma de sobrevivência e subsistência pelo cuidar da terra, extrair dela a sua sobrevivência. Então vemos todas essas implicações, mas algo de interessante no final deste texto que nos mostra, que envolve, entre aspas, a salvação eterna, é de haver uma árvore no jardim, que é a árvore da vida. E vemos que querubins são colocados no jardim para que o homem, depois de ter comido o fruto da ciência do bem e do mal e contraído a maldição do pecado, não tentasse entrar lá dentro do jardim e comer da árvore da vida, porque assim ele viveria eternamente com a maldição do pecado, da rebeldia. O mesmo pecado luciferiano haveria de vir sobre a sua vida e se desencadearia por toda a humanidade. A humanidade estaria separada de Deus, não só Adão, mas como todos os filhos de Eva. Veja que Adão coloca o nome da sua mulher de Eva, que é a mãe da humanidade. Todos os filhos de Eva viveriam eternamente na maldição do pecado. Nós vemos que essa árvore da vida ela vai aparecer novamente lá na eternidade. Essa árvore da vida será para a saúde das nações, para manter a vida eterna. Assim como os frutos trazem nutrientes para uma vida saudável, nós vemos que o fruto da árvore da vida e muitos outros frutos serão assim concedidos na eternidade, para que venhamos a ter uma vida eterna em plenitude, nos grandes manjares que existem lá no céu e na eternidade. Então veja aqui que entre aspas, no final do verso 24, do capítulo 3 de Gênesis, vem mostrar aí que o nosso Deus elaborou um plano de salvação para reparar o pecado de Adão, de rebelião ali no Éden. Rebelião é algo, como eu disse, começou lá no céu. Lúcifer corrompeu as hierarquias angelicais, e ele conseguiu inflamar pelo seu discurso, pela sua retórica, pelo seu discurso persuasivo, visto que lá em Ezequiel capítulo 28 nos fala que ele é superdotado da inteligência, da intelectualidade, o aferidor da medida. Logo se entende que ele tem compreensão matemática, da engenharia, o encanto dos seus instrumentos, ele entende de melodias. Então ele tem uma capacidade de retórica persuasiva da ciência muito elevada com relação aos outros anjos. Lembre-se que lá em Ezequiel ocorre a descrição dessa inteligência, e o QI daquele imperador Antíoco Epifânio, ou melhor dizendo, eu esqueci o nome do imperador, do rei da Fenícia, que é contrastado com Lúcifer, e há também o coeficiente de inteligência de Daniel. São contrastados três personagens: a inteligência de Lúcifer, a inteligência deste rei da Fenícia, e a inteligência de Daniel, o profeta. Três personagens assim são contrastados, indicando que a inteligência é um fator determinante para persuadir as outras criaturas. E foi, de certa forma, esse diálogo persuasivo de Satanás, aqui da serpente, que engana a Eva. Veja no capítulo 3, verso 1.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Podemos observar que algumas criaturas possuem alguns instintos que expressam sabedoria. Quando eu vejo um João de Barro confeccionar a sua casinha, eu vejo que o nosso Deus concedeu alguns talentos instintivos para aquele animalzinho construir, aquele pássaro construir a sua habitação. Coisa maravilhosa de ver que não entra chuva na casinha do João de Barro. Eu e minha esposa fomos namorar ali no parque, e aí tem uma casinha de João de Barro lá numa árvore bem alta, né? E a gente fica admirado de ver como Deus assim transmite esses instintos de sabedoria, de inteligência para algumas das criaturas, né? E vemos aqui que a serpente, ela tem as suas habilidades, ela tem características inerentes no seu ambiente, no seu habitat, que a destacam de outros animais. Mas uma coisa é bem certo aqui, que não é propriamente a fauna e a flora que sejam más. Deus criou uma coisa má. Deus permite a maldade. Deus não criou o mal. Deus permite a maldade. Tá? Compreenda melhor Isaías 45 antes de afirmar que Deus criou o mal. Existem muitas deficiências de tradução. Lá em Tiago diz que o nosso Deus possui uma natureza santíssima, de elevada santidade. É impossível Deus pecar. Então Deus não criou o mal. O mal é originário da opção das criaturas, né? Então essas criaturas aqui foram utilizadas pelo mal. Assim como está lá em João capítulo 13, verso 27, na noite da ceia, Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que viu os sinais, ouviu diretamente os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, molhou o pão no vinho e saiu para fazer os intentos do seu coração. Ele abriu uma brecha. Primeiro que ele era um ladrão, roubava as ofertas das missões que o Senhor Jesus Cristo assim recebia, roubava a bolsa de ofertas e havia já conspirado deliberadamente em trair o Senhor Jesus Cristo, trair o Rei dos Reis. João declara que Satanás adentrou seu coração naquela noite e ele foi lá trair o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, o preço do valor de um escravo. Bem assim, dá-se a entender que aqui em Gênesis, da mesma forma, Satanás adentrou ao coração, adentrou aquela serpente para seduzir e enganar a Eva, né? Assim como o nosso Deus pode usar qualquer outra criatura, pode usar os insetos. Deus disse que vai usar os insetos, os vespões, para punir Israel, se Israel abandonar ao Senhor e se contaminar com os ídolos. Deus disse que enviaria serpentes e enviou serpentes para picar o povo de Deus. Ali em Números a gente vê a narração, o povo pecou, rebelião, Deus enviou serpentes. Deus usa as criaturas. Deus usou um jumento para falar com o mago Balaão, o bruxo mercenário. Também assim os espíritos podem incorporar. Lembra dos espíritos que incorporam o corpo de uma manada de porcos, né? A legião de demônios ali em Gadara incorporaram uma manada de porcos e os levaram para morrerem ali do precipício abaixo. Então aqui da mesma forma Satanás utilizou-se de uma serpente para seduzir a Eva. Note o seu discurso. Seu discurso está baseado em colocar em dúvida aquilo que Deus verdadeiramente é, e colocar em dúvida as ordenanças de Deus. Quando Deus nos dá ordem, muitas vezes Ele não está trazendo a implicação daquilo em alguns dos discursos, mas Ele já fala o destino final. Deus diz: se comerdes o fruto, certamente morrereis. Numa curta frase, para facilitar as nossas mentes de decorar, de gravar em nossa mente que nós não devemos fazer. Mas Satanás aqui, ele se infiltra colocando em dúvida isso, né? Tanto é que Eva come o fruto e ela de repente, realmente, dona serpente, só tem razão, não morri. Deus falou que eu ia morrer e eu não morri. Então Deus está mentindo mesmo. Automaticamente, isso é uma grande verdade, em partes uma verdade,
que a serpente ela falou meias verdades. Uma meia verdade não é uma verdade plena, porque o homem, quando ele peca e ele reincide no pecado, ele morre espiritualmente gradativamente, não é instantaneamente, porque o Espírito de Deus, como força do bem, vai lutar contra a força do mal que está entrando na vida daquela pessoa por meio do pecado e matando a vida espiritual. Então o Espírito Santo vai ali gradativamente tentando persuadir as pessoas para não trazer a implicação final, que será a separação eterna, o desfalecimento do corpo. Então a pessoa começa a beber, Deus usa vasos, Deus vai usar pessoas para dizer, olha, esse vício vai te trazer problemas, vai trazer um problema intestinal, um problema de fígado, de rins, pare com essas bebidas, olhe para os seus pés como estão ficando inchados, pare. Deus, o Espírito Santo, vai usar os seus agentes, mas se a pessoa reincide e persiste em resistir à obra do Espírito Santo, a pessoa vai desfalecer pelas doenças e morrer separadamente, morrer eternamente separado da presença de Deus. Então veja como o diabo trabalha, né? Respondeu a mulher, no verso 2, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Veja que a mulher, ela fala algo interessante, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Note que a exortação, com certeza esse recado foi passado por Adão, a sua esposa, visto que ele era responsável pelo jardim, ele era o cabeça, dominador da criação, ele passou uma orientação, olha Eva, não fica ali perto daquela árvore, Deus disse para não tocar ali, não come, porque uma coisa bem certa, a pessoa não vai lá colocar a boca direto no fruto para comer, ela vai ter que arrancar o fruto para comer, né? Ao movimentar dos membros para retirar o fruto e assim comer. Então não põe a mão, né? Não põe a mão. Fica, nós temos tantas árvores aqui, por que comer, né? Por que comer desse fruto, né? Então vemos aqui que a Eva tinha simplesmente aquela exortação de não tocar e não comer. Veja aqui no verso 5 ainda o discurso no verso 4, o que a serpente fala. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Olha a mentira. Com certeza não morrereis. Ó, a serpente está mentindo aqui. Porque vai implicar sim na perca do revestimento, na perca da imperecibilidade, da incorruptibilidade. Porque até então aqui, antes de comer o fruto, existia uma natureza revestida de poder e glória que os impedia de ficar infectados com doenças, eles não morreriam, eles iam viver eternamente e andavam com Deus ali, eles viam a presença de Deus ali no paraíso. Quando eles comeram esse fruto, automaticamente houve a ruptura e a separação. Deus não pode ter aliança com as coisas imundas, com pessoas em pecado. É por isso que nós precisamos do sangue de Cristo para nos revestir e do selo do Espírito Santo para nos santificar, para só assim termos acesso à presença de Deus. O pecado é um grande... O profeta diz que um grande abismo é posto entre o homem e Deus por conta do pecado. O pecado afasta o homem de Deus, mas somente no sangue de Cristo e no selo do Espírito nós podemos ser filhos de Deus e nos aproximar dele, da presença de Deus. Veja no verso 5, na verdade Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que coisa interessante, né? Ser como Deus. É o diabo aqui tentando estender à mulher, tentando estender ao homem a sensação de ser como Deus. Veja que o conhecimento que o diabo está oferecendo aqui é a base da filosofia esotérica que sustenta todos os credos esotéricos e de algumas seitas pseudocristãs falsas que existem nos dias de hoje, é o gnosticismo. Um conhecimento que te torna como Deus, ou seja,
aqueles que adquirem o conhecimento da medicina e começam a salvar algumas vidas, né, impedindo o desfalecimento, alguns juízes que assumem as catedras da Suprema Corte, professores e mestres em direito, em engenharia e em tantas outras ciências, vão se enchendo de orgulho pelo seu coeficiente de inteligência e começam a sentir deuses. O próprio salmista disse que alguns juízes, vós sois deuses, e que o Deus Altíssimo usa, dá ordem aos juízes, mesmo que sejam incrédulos, não temam a Deus, para exercerem o juízo sobre os filhos de Deus, os litígios dos pequeninos, dos filhos de Deus, da humanidade, né? Então eles se sentem Deus. Então note aqui que a proposta de comer o fruto é para ser igual a Deus. Coma, Eva, você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai ter discernimento do que é certo e do que é errado. Olha que coisa interessante, né? Se o homem come do fruto da ciência do bem e do mal, ele passa a ter conhecimento do que é certo e o que é errado. Lembre-se que tanto Eva quanto Adão têm o Ruach, ou seja, espírito, fôlego de vida que provém de Deus. A noção da ética, do que é certo e o que é errado, do que é justo e o que é injusto, está nesse Ruach que Deus nos concedeu. E assim nós temos a noção do que é certo e o que é errado. O problema é que a nossa natureza, após comer o fruto, após ceder à tentação, nós não temos força e nem poder para reparar o mal que foi implicado. Você cometeu uma negligência e alguém perdeu a mão. Você cometeu uma negligência e alguém cometeu suicídio. Você cometeu uma negligência e alguém fez algo extremamente errado. Você tem poder para trazer à vida aquele que se suicidou? O homem que cometeu adultério lá e a esposa se suicidou porque não aguentou a dor da traição? Você tem poder para isso? Situação, né? Nós vemos que só o Senhor Jesus pode trazer a vida. Ele prometeu, tanto é que ele ressuscitou dentre os mortos. Os homens não têm competência para trazer a vida àqueles que se suicidam. Vejam que implicação terrível aqui o diabo está oferecendo. Nós não temos controle sobre as implicações do mal. E quando nós estamos às vezes fazendo, não temos a capacidade onisciente para saber o desdobramento daquilo que estamos fazendo. Que uma coisa bem certa, neste mundo jaz do maligno, as coisas podem vir boa, atender a uma grande demanda, mas tem inconformados que fazem atrocidades e que de certa forma atraem a ação do mal. Algo terrível são os homens que tentam implementar soluções para esse mundo. Acabam implicando em maldade atrás de maldade, morte e genocídio atrás de genocídio. Então veja aqui, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu dele ao seu marido, e ele também comeu. Veja que Adão cedeu. Ele que era o gestor, ele que era o curador, ele que era o dominador do jardim, da fauna e da flora ali, responsável por sua mulher, acabou cedendo ali ao discurso da sua mulher. Se ela comeu e não morreu, eu também não vou morrer. Será que eu posso ser como Deus também? Né? Olha que coisa interessante. Será que eu posso ser como Deus também? Né? E comeu do fruto. Olha que situação terrível. O homem também pecou mais ainda porque ele era o responsável. Ele é o cabeça da criação. Tanto homens como mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas ao homem estava ali a responsabilidade, o compromisso de ser o gestor. Que coisa terrível. Faça uma ponte neste versículo, capítulo 3, verso 6, com a epístola de João 2,16, que nos diz que no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso se encaixa muito bem a esta situação de Eva olhando a beleza daqueles frutos. Os encantamentos bombardeiam os nossos olhos e são jogados na nossa mente. A nossa mente pondera e deseja, porque vêm as pessoas se inflamarem com bens, com a ostentação da vida, com coisas que fazem as pessoas ter muitas mulheres, admiradores, bajuladores, a sensação que o pecado e a ostentação produz a carne, e as pessoas
de certa forma, começam a desejar como Eva desejou aquele fruto. E veja que fala aqui para dar entendimento, para dar agnose, para fornecer conhecimento, para trazer uma falsa sensação de poder. Quantos milionários aí, né? Vem uma doença infecciosa e nem todo o seu dinheiro pode salvá-lo. Nem as câmaras criogênicas, onde muitos estão aí aguardando a cura da sua doença, buscando o elixir da longa vida, buscando a eternidade. Nem o transhumanismo é capaz de conceder isso, né? A eternidade às pessoas, né? Veja no verso 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram-se de folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que situação delicada agora. A maldade entrou no coração deles. Além agora, como eu disse, não terem o controle para assim conter e solucionar as implicações do mal, agora também os seus corações, a princípio, agora estavam ali em maldade, em malícia. Imagine essa situação terrível, porque é algo bom. Deus deu ordem às suas criaturas, aos machos serem ativos e às fêmeas passivas. Deus deu ordem de reprodução. Então imagine que o homem tem forças reprodutivas dentro dele e ele tem que copular, ele tem que transmitir às mulheres essa energia reprodutiva para dar continuidade à ordenança de Deus. Então, enquanto o homem estava em santidade, era algo diferente, porque o homem se reproduziria em santidade, gerando criaturas em santidade. Agora, quando o homem está em pecado, cai na situação de Davi, quando pede perdão, lá no Salmo 51. A minha mãe me concebeu em pecado, né? As crianças inocentes nascem deliberadamente por consentimento dos pais, ou forçada, mas nasce uma criança inocente que vai crescer inclinada ao pecado. Que situação, né? Então eles viram que estavam nus, sentiram a sua vergonha. Eu me lembro de Pedro, quando ele sabe que o Senhor Jesus está ali na praia e ele está seminu, né, ali pescando na embarcação, só tem homens ali, né? E quando ele vê o Senhor Jesus, ele se envergonha, porque ele estava seminu ali, né? As vergonhas, né? Então, o pecado traz vergonha. E nós vemos que eles se escondem para trás das árvores ali, né? Que estão com vergonha do Senhor, vergonha da santidade de Deus. O apóstolo Paulo atingiu um nível de santidade muito elevado pela comunhão, pela busca espiritual, e ele fala que o amor de Deus nos constrange. Quando nos aproximamos no conhecimento, no verdadeiro conhecimento, não na gnose desse mundo, mas no verdadeiro conhecimento de Deus, nós sentimos